Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo dos empreendedores. E hoje eu estou aqui, meu entrevistado de hoje vai ser o Roberto Costa, meu sócio e também cofundador do canal Os Empreendedores. Então, fica com a gente para conhecer um pouquinho da história do Roberto. E aí, Roberto, tudo bem? Tudo bom? Tudo já, Juliano. Bem-vindo aqui ao nosso canal de novo. É um prazer falar de uma pessoa que... Roberto não é coaching, mas ele fez já coaching com muita gente, mesmo sem saber, ele consegue transformar a carreira de muita gente simplesmente conversando. Ele foi um cara que, para mim, me ajudou muito nessa transição. Ele é um dos responsáveis pela empresa que a gente tem hoje e por tudo que eu consegui conquistar na minha vida. Ele, com certeza, tem muita participação. E eu queria que, Roberto, conta um pouquinho dessa história, como é que tu começou nesse mundo de empreendedorismo, nesse mundo do marketing digital, de negócios, enfim. O Juliano já conseguiu me deixar envergonhado no começo do vídeo, assim, né? Na verdade, tudo que a gente faz é uma soma, né? É conjunto. Então, assim como eu ajudei o Juliano me ajudou e tal. Mas falando de empreendedorismo, como começou para mim essa questão de empreendedorismo, eu venho de uma família do interior do estado, basicamente da questão agrária, né, de agricultura, pecuária. E o meu pai, ele estudou, fez faculdade, bastante esforço da família, sair do interior, ir para uma cidade maior, que foi Pelotas. Aquela ideia de que todo mundo... Porque a sociedade planta, né? Exatamente. Estuda, faz faculdade, compra casa, monta família. E eu sempre tive essa coisa na minha vida, né? Que meu pai e minha mãe sempre disseram, tu tem que estudar para te formar, para ter um bom emprego. Mas eu sempre fui um pouquinho rebelde com essa questão. Mas você chegou a te formar, Roberto? Me formei em análise de sistemas, depois eu fiz um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, que foi para fazer um pouco dessa minha formação empreendedora, porque tinha muita técnica, pouco conhecimento de empreendedorismo, então foi mais para fazer esse complemento, né? Mas quando eu era ainda piá, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá pelos meus 6, 7, 8, 9, 10 anos, eu morava numa cidade do interior onde tinha 5 mil habitantes. Cidade pequena. Né? Bem pequena. E próximo ficava Pelotas, que tinha 300 mil habitantes. E eu ia muito para Pelotas, nos finais de semana, visitar minha avó, aquela coisa toda. E eu pegava a minha mesada, que meu pai dava, a minha semanada, e ia numa loja de revistas usadas, comprava revistas usadas e vendia na minha cidade. Montava uma banquinha na praça e vendia essas revistas na praça. Quem é empreendedor já começa a empreender desde pequenininho, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Aí depois eu entrei numa de comprar codorna, comprar coelho, e eu vendia na cidade, fazia pulseirinha daquelas tipo hippie com tear e vendia também. Nossa, lembro dessa época. Então fazia uma série de coisas assim. Mas sempre meu pai e minha mãe dizendo, estudar para ter um bom emprego, para ter uma família, para ter a tua casa, para ter o teu carro. E eu sempre segui com essa ideia, até me formar. Quando eu faculdade me formei, que você falou agora há pouco, né? Isso, na Católica de Pelotas. Isso. Lá em Pelotas mesmo te formou. Exato. Legal. Aí eu fiz a faculdade, me formei em 2001, me formei num dia, em 3 dias eu estava em Novo Hamburgo, onde eu abri uma primeira empresa digital, que foi a iWorks, com mais 3 amigos, que são meus amigos até hoje. E como surgiu a ideia da iWorks? Beleza, tu terminou a faculdade, onde surgiu a ideia da iWorks? Em Pelotas, todo o meu trabalho de graduação já foi voltado para e-commerce. Cara, em 2001, falar em e-commerce, eu achava que eu era maluco. Engatinhando no mercado ainda naquela época. Exato, nós montamos uma loja virtual, entregamos o projeto, foi bem bacana, era uma loja, para te ter uma ideia, era uma loja virtual, integrada com o sistema em Clipper, que quem conhece, sabe? Já nós fizemos um trabalho assim. Você me apresenta o programador que fez isso, vou dar os parabéns para ele. Cara, integrar uma loja virtual com o Clipper, cara. Obrigado. Outro Leonardo que deve nos assistir aí uma hora dessa. E aí a gente veio para cá e a gente, vamos ter uma agência digital. Porque meu sócio, Charles, na época, ele já tinha tido uma agência. Que eu acho que foi uma das primeiras até do Rio Grande do Sul. Sul-Web, né? Foi a primeira aqui de Novo Hamburgo, eu me lembro dessa agência. E eu, lá em Pelotas, tinha alguns amigos e alguns colegas que tinham agência. O Betinho Martini, que foi sócio da G2, hoje tem a Cubo. Então a gente tinha uma turma que era muito voltada para marketing digital, já na época.
Isso em 2001. Em 2001. Então a tendência foi vir para cá montar uma agência. No começo a gente jogava muito FIFA Soccer em rede, aquela coisa toda, e corria atrás de clientes. Conseguimos alguns clientes, começamos a trabalhar. A agência foi super bem em termos de branding, em termos de clientes. Nós tivemos clientes como o Paquetá, nós trabalhamos para a Embratel, nós trabalhamos para BNDES, nós fizemos uma série de projetos grandes. Eu me lembro da iWorks, eu estava nessa época, eu estava no mercado de TI e eu atendi alguns clientes que precisavam de sites e tal, e eu fiz alguns contatos com a iWorks, mesmo antes de conhecer o Roberto. Era realmente pelo mercado da cidade, assim, era conhecida como a melhor agência de internet, vamos dizer assim, do mercado. Então, realmente era uma agência muito boa, projetos muito bons. Era uma questão de internet ainda sem valor agregado, né? Que era o desenvolvimento do site, mas não tinha essa coisa de search, de busca, de posicionamento em Google. Google, na verdade, estava nascendo. Exato, né? A gente trabalhava muito com KD na época ainda que... Nossa, os diretórios lá, né? Alta Vista, acho que era também. Que foi depois... o KD foi englobado com o Yahoo e tal, e aí o Google veio surgindo muito forte. E até a gente entra, né, de vez em quando a gente bate um papo sobre isso, sobre tu desenvolver software, desenvolver sites, que tu não tem como sobreviver há muito tempo, né, porque tu vai desenvolver um site e não tem nada de valor agregado para entregar, nenhum serviço mensal que tu possa fazer, tu vai ter que estar sempre correndo atrás de novos. Matando um leão por dia, né? Exato, e não consegue dar qualidade às vezes no trabalho, exato. Né. Então a iWorks, ela ficou nesse trabalho de prestação de serviço até 2007, quando ela foi incorporada pela empresa Brivia, né, que foi um case de integração entre várias empresas, e eu deixei de ser empreendedor para ser funcionário dentro daquela empresa. Ou seja, eu passei a ser gerente de projetos ali. Isso não durou muito, porque a veia empreendedora faz com que a gente... eu tenho que fazer as coisas do meu jeito, eu não posso ficar fazendo o que está no script, porque eu não consigo fazer desse jeito. Não consegue dar resultado muitas vezes só seguindo o script, né? Principalmente no digital. Exatamente. Não existe um script que tu vai fazer igual para todos, né? E quando eu saí de lá da Brivia, eu saí com uma ideia na cabeça que era a seguinte: eu preciso achar uma forma de manter os meus custos, de manter a família. Eu tinha uma filha pequena, tinha outra já planejada. Então eu preciso montar um negócio que me dê saúde financeira, mas que possa me levar para outro patamar. Porque serviço, eu sempre fazia muita analogia entre serviço, indústria e varejo. Tem uma apresentação minha até que está no SlideShare que fala um pouco sobre isso. E eu percebia os valores de cada uma dessas coisas. Que o serviço ele poderia te levar a um ganho médio alto rapidamente. Quem podia te levar mais longe é o varejo. A indústria podia te levar a um patamar maior, mas ela também... Uma alta barreira de entrada. Tinha uma alta barreira de entrada que era investimento. Muita marca, salários médios muito baixos, mas salários da gerência muito altos. Então, eu tinha que tirar um pouquinho dessas coisas. Que foi na época que eu conheci o Juliano. Nós desenhamos isso, inclusive no quadro, falamos a primeira vez dessa visão e do que cada um espera, do que o cliente do varejo espera, do que o cara da indústria espera e de como a gente poderia, com marketing digital, transformar esses negócios. Eu me lembro dessa reunião que a gente botou no quadro ali, olha, quando a gente for falar com uma pessoa de tal área, a gente vai ter que tocar nesse assunto aqui, quando a gente for fazer de tal área, vai ter que tocar, entender quem é o teu cliente. Isso foi fundamental para o sucesso do nosso negócio. Para a gente conseguir construir os negócios até agora, isso foi muito legal. E a gente montou a firma, o Juliano entrou na firma, que foi na parte de search, na parte de posicionamento, que é uma parte que eu já estava bastante interessado e tentando trabalhar, além da parte de vendas. Que época era isso mais ou menos, Roberto? Lembra? 2010, 2011. 2010, por aí, né? Exatamente. Então, montamos a firma foi se desenvolvendo, marketing digital, desenvolvimento de sites e sistemas. A gente foi trabalhando nessa área, a gente tinha mais um sócio, depois a gente teve mais uma sócia, chegamos a ser 4 pessoas, cada um foi tomando as suas áreas, vendo as suas melhores afinidades, e eu e o Juliano acabamos saindo para esse negócio que é a Otimiza hoje. Então, em 2013, eu sofri um acidente, eu estava viajando de Novo Hamburgo para o Uruguai. Não sei se te lembra como eu te avisei do acidente. Cara, eu me lembro, preciso até fazer um parênteses, o Roberto gosta de brincar muito, e ele mandou uma mensagem, sofri um acidente. Eu sabia que ele estava viajando, mas aí como ele brinca demais, tu tá de sacanagem, né? Brincadeira, mais uma brincadeira do Roberto, até mostrei para minha esposa. E eu não acreditei naquele momento.
E aí quando ele me mandou a foto dele no hospital já com curativo e tal, foi um baque para nós até. E realmente tinha sido um acidente bem grave, bem duro, né? Vou contar um pouquinho. Eu fui ultrapassar, estava numa reta, fui ultrapassar 2 veículos e o de trás foi ultrapassar o da frente. Ele me cortou, o carro deu 2 cambalhotas e capotou 2 vezes. Era um Focus, virou um ovo o carro. A gente foi dali para um hospital público, como é o padrão do SUS, né? Cada vez que recolhe do acidente leva para um hospital público. E lá chegando eu me deparei com um inferno de falta de médicos, falta de estrutura, falta de tudo. E ficamos uma semana naquele hospital, eu com a minha filha pequena com 1 ano sem mexer o lado esquerdo, a minha esposa com 6 fraturas na perna, aquilo que você viu com o Anderson Silva, uma fratura e uma haste na perna, ela teve que botar a mesma haste, só que ela teve 6 fraturas. E aquilo me deparou com uma reflexão muito grande, né? Tipo, eu com um corte na cabeça, 2 costelas quebradas e eu tinha que fazer alguma coisa para elas. E era aquele momento. E eu sempre me lembrava, no momento que eu parava, à noite, que eu não sabia quanto tempo aquilo ia durar e que eu vendia o meu tempo, porque eu fazia serviço. Então, eu vendia para agência, eu atendia clientes e toda a minha remuneração estava baseada nas minhas horas, no meu tempo. E eu comecei a pensar. Isso é uma coisa que a gente não fazia naquela época. A gente vendia tempo, né? Tava trocando tempo por dinheiro. Quando tu né? vende tempo, tu tem um limite. Por mais que seja serviço, tu contrata pessoas, mas as pessoas elas não agem exatamente da forma com que tu age. Então tu consegue contratar mais pessoas, mas também não consegue multiplicar o teu tempo na mesma relação. Tu acaba tendo que treinar essas pessoas até elas conseguirem e tu passa trazer a ter que administrar aquilo. Leva um certo tempo, né? Exatamente. E a gente já trabalhava muito com search, posicionamento, e a gente conseguia fazer com que os nossos clientes tivessem resultado. E nesse meio, a gente conheceu o Paulo, que é um dos nossos parceiros, mora em São Paulo, e nisso a gente fez uma aliança bastante legal, assim, que estava gatinhando, estava começando um trabalho onde dava 15, 20 reais por dia de resultado. Me lembro dessa reunião, a gente batendo papo com o Paulo e melhor ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada, exatamente. Que era o que a gente tinha naquele momento. Exatamente. Né? Aí passamos a ter 30% de um negócio promissor, né? Exatamente. E foi naquele momento que eu não conseguia dormir todas as noites, não dormia bem, porque eu tinha que atender ou a minha esposa ou a minha filha, e fora os sonhos, as coisas que vêm na cabeça. Vou só fazer uma observação rápida disso. Pessoal, para vocês entenderem a complexidade desse acidente e o quão grave ele foi. Se fosse em qualquer outro carro, que não fosse um Focus ou um carro tão seguro quanto, o Roberto não estava mais aqui hoje. Todo mundo que olha, mesmo na concessionária, dizia, não sei como alguém saiu vivo, quem dirá 4 pessoas. A gente viu, inclusive na semana seguinte, né, cara, a gente viu um outro carro, acho que foi um Peugeot, não lembro. Peugeot 407. No mesmo tipo de acidente, o interior todo detonado. E a gente olha o Focus, estava inteirinho, né? Então foi algo assim que eu repensar tudo, né? Aí comecei a pensar em tudo e aí eu comecei a investir aquelas noites em fazer com que esse negócio, que não era baseado em tempo, começasse a dar resultado. E nisso, eu e o Juliano conseguimos entrar numa sinergia muito boa, o Paulo também. Então, um tinha ideias, o outro comprava domínios, o outro subia o site, o outro trabalhava o posicionamento do site, o outro procurava produtos de CPA para vender, que é a parte de afiliados. A gente via formas de monetizar esses canais e, com isso, esse negócio cresceu muito mais do que a venda de tempo, porque tu consegue dar escala. E chegou uma hora que eu e o Juliano decidimos que a gente não podia mais dedicar o nosso tempo para a firma e que era a nossa hora de sair e montar a Otimiza. Ou seja, de novo, a gente estava dentro de um negócio onde a gente estava empreendendo, mas a gente era funcionário do nosso negócio. Nós tínhamos que cumprir horário, a gente tinha muitas tarefas a fazer e a gente não conseguia pensar no negócio, porque a gente estava no operacional naquela época. E a gente tinha que se doar, né? Exatamente. Que é o principal. E eu me lembro que a gente, quando começou isso, a gente começou eu e o Roberto nas horas vagas, ou seja, de novo, trabalhando à noite, né, para tentar algo diferente. Algo diferente. Porque aquela história, nossa veia empreendedora não deixava a gente, olha, tem que ter algo diferente. Né? E uma coisa legal disso tudo é que minha esposa está bem hoje, minha filha também, graças a Deus a gente superou isso, mas hoje a gente tem um trabalho onde a gente consegue dar escala,
A gente consegue fazer qualquer tipo de negócio ter resultado através do digital, baseado no conhecimento. A gente trabalha tanto quanto, porque a gente gosta de trabalhar, mas a gente pode trabalhar bem menos se quiser, ganhando 5, 6 vezes mais do que ganhava naquela época. Então, é uma transformação bastante bacana de contar, e vocês vão conseguir ver um pouco disso também com os outros vídeos, onde a gente vai mostrar um pouco de cases para vocês. O nosso modelo de negócio, a gente vai até comentar de repente num próximo vídeo, mas nós temos um modelo de negócio digital onde a gente trabalha aqui dentro da Otimiza com monetização de sites. A gente gera tráfego para os sites e monetiza esse tráfego de alguma forma. Então esse é um dos modelos de negócios que utilizam a internet para gerar renda, né? E é disso que nós geramos renda. Mas a gente vai apresentar diversos outros aqui nos empreendedores. Eu vou fazer... Bom, uma coisa que eu não comentei e que eu acho legal comentar é que eu tive 2 outros negócios também na minha adolescência, que foi também imprimir cartões, fazer panfletos. Eu tinha uma sociedade já com um colega meu, que era meu vizinho, o Thiago, e também tive uma BBS. Vocês, a maioria, não devem saber o que era a BBS, mas BBS é como se fosse uma internet privada. Eu tinha um servidor na minha casa, onde as pessoas se conectavam através da rede telefônica, botavam arquivos lá dentro e ganhavam crédito no mesmo volume que elas colocavam para elas poderem retirar arquivos. Então, conectava uma pessoa por vez, ia lá, botava arquivos para compartilhar e podia baixar outros arquivos colocados por outros usuários. Eu tinha uma máquina na minha casa, nesse modelo, e o meu sócio da época, o Charles, que foi meu sócio também na eWorks, tinha uma máquina na casa dele. Nossa, foi várias confusões, né? Porque a linha telefônica estava sempre ocupada, teve um parente na época que faleceu, não conseguiram ligar para notificar, o pai do Charles já queria cortar a BBS da casa dele, foi uma loucura. E nisso veio a internet por conexão de escada com os provedores, que era o Uber da nossa época, né? Sim, que foi quem acabou estragando de vez o nosso negócio. Mas acabou nos transformando, a gente entrou para ser cliente da Connex, que era um provedor da época. Um dos primeiros provedores da cidade. Um dos primeiros aqui, provedores da cidade. O Charles participou da Connex também? Ou trabalhou na Connex também, exatamente. O Thiago também trabalhou na Connex. A Connex fez uma interação muito grande na nossa vida com esse começo de criação de páginas, tanto para o Thiago e Charles, que foram sócios da Suweb, quanto para mim, que fui para Pelotas e fiquei com essa veia do digital e das páginas. Mais uma vez provando que todos os negócios se transformam, né? O modelo de negócio, como era de uma época, hoje já é diferente. Profissões que existiam antigamente não existem hoje. Nenhum negócio é bom o suficiente que não precisa se transformar, né? Não precisa ser refeito. Então, o Uber está aí para provar, né? Está mudando um modelo de negócios numa profissão que é um serviço que a população precisa muito, que é o táxi, e que não se reinventou, né? Está igual desde sempre. Então isso é bom para movimentar o mercado, né? A gente teve uma experiência com o Uber até em Belo Horizonte. A gente foi uma palestra com o CEO para o Brasil uma palestra muito Uber. Boa, inclusive, né? E a gente experimentou o Uber, utilizamos o Uber 2 ou 3 vezes. E a gente podia até gravar vamos gravar um vídeo para falar sobre essa nossa experiência lá, sobre o modelo de negócios do Uber aqui, que eu acho que é um modelo de negócios bem interessante. E isso é bastante bacana, porque a gente se propõe a mostrar como a internet, como o digital pode transformar negócios locais, e vamos falar um pouco do Uber, de como ele transforma essa questão do transporte individual, né? E nessa palestra do Uber tivemos ideia de um novo negócio. Que a gente também pode compartilhar com vocês em outro momento. Em outro momento, é isso aí. Então tá, Roberto, muito obrigado. Obrigado. Essa é a história do Roberto Costa, meu sócio, empreendedor já há muitos anos. Obrigado de novo por estar aqui. Obrigado. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, põe ali que não gostou. Em algum lugar aqui você vai poder assinar o canal para ser o primeiro a receber esse conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, quer comentar, quer falar alguma coisa, não gostou do cabelo do Roberto... Não, pera, o Roberto não tem cabelo. Mas enfim, comenta aqui embaixo, fica à vontade, comenta que a gente vai responder pessoalmente todos os comentários. Então, obrigado por assistir, por acompanhar os empreendedores e até o próximo vídeo. Valeu!